Olá, bem-vindos ao nosso podcast Histórias de Sucesso do Instituto JF. Hoje a nossa convidada é a Yasmin Moraes. Tudo bem, Yasmin? Oi, Thaís, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. E Yasmin, você hoje tá na Swift, Eu certo? já tô na Swift, isso. Mas antes de chegar na Swift, quando começou essa história? Que ano que você entrou na escola? Eu entrei no ano de 2015 na escola. Foi logo quando a primeira turma da Germinari se formou. E eu me formei no ano de 2021. 2015. Como você descobriu a escola? Eu descobri a escola porque a minha mãe ela tem uma amiga que é professora de escola pública. E conversou com a minha mãe sobre a escola. No último ano, faltava pouquinho para as inscrições encerrarem. Na minha época, ainda tinha que vir até aqui na escola, preencher um papel no formulário. E aí, acredito que foi no último dia de inscrição, faltando muito pouco para acabar, a gente veio, se inscreveu. Eu queria entrar, não foi uma obrigação dos meus pais, como se vai lá e faz. Ela te contou sobre a escola? Ela me contou e perguntou se eu queria fazer. O que te chamou a atenção nessa escola? O que eu mais gostei na escola é porque, desde quando eu entrei, ela já tinha a parte a administrativa, ela já tinha um pouco de gestão. Hoje tem bem mais, obviamente, mas ela já tinha essa parte. E eu criança, eu sempre fui muito mais pra frente, assim, do que as outras. Eu sou a prima mais velha, a irmã mais velha. Então, eu comandava ali o grupinho das crianças. Eu sempre tive essa questão de liderança, de pegar participação, de querer fazer. Sempre estava mais no grupo dos adultos do que no grupo das crianças. Então, meus pais viram muito esse perfil da escola e a gente decidiu se inscrever. E onde você estudava antes? Antes eu mudei de escola várias vezes. A última escola que eu estava foi no Evolução. Vários amiguinhos, é a escola de bairro e a escola que a minha irmã se formou. Vários amiguinhos que bairro da turma. Que é? É em Pirituba. Você é de Pirituba? Eu sou de Pirituba. Tá. Vários amiguinhos da escola tentaram fazer também, mas só eu consegui passar. Então, a escola coloca faixa, todos os professores parabenizam, toda aquela situação. E aí, como foi essa mudança, assim? Para mim foi muito difícil, foi uma adaptação muito difícil, porque eu estudava só de manhã, e aí quando entro aqui, meio período. Então você fica muito longe dos pais, você fica muito longe, eu fiquei muito longe da minha irmã. Foi um período que eu chorava muito, eu tive muito apoio de todos os professores, da psicóloga, e meus pais vinham aqui na escola para conversar com a psicóloga, para conversar com os professores. Mas eu consegui me adaptar, e é bom porque, como eu disse, a gente fica um tempo longe dos pais, então a gente cria uma independência muito rápida, a gente começa a conseguir se virar. E me conta da sua família. Então, eu tenho a minha mãe, o meu pai e minha irmã, a gente mora junto. Meu pai, ele tem um negócio, ele tem uma empresa de representação de produtos de limpeza. Então, ele representa algumas outras empresas de representação. Ele sempre foi da área de vendas, minha avó também sempre na área de vendas. Eles sempre trabalharam com a parte comercial. A minha mãe, ela agora está terminando a faculdade de pedagogia. Ela deixou de trabalhar assim que eu e a minha irmã nascemos, mas ela já está começando a retomar por conta da faculdade e fazendo estágios. Sempre moramos na mesma casa, todos juntos, união. Entendi. E aí, primeiro ano, se adaptou. E como que os professores e a psicóloga te apoiaram? Você falou desse processo, mas detalhe um pouco mais pra gente. Então, os professores me tiravam da sala, andavam comigo pela escola, começavam a conversar. Yasmin, o que está acontecendo? O que foi? Me apresentavam pessoas mais velhas quando a gente estava andando pela escola. Então, eles também começaram a me ajudar, começaram a conversar comigo, perguntavam qual era a minha preocupação. A Cris virou uma das minhas melhores amigas, a psicóloga. Eu ia lá quase toda semana só para conversar com ela e contar o que eu estava sentindo, como eu estava naquela época. Então, a psicóloga conversou com os meus pais também sobre não cobrar ela tanto, vão com calma. Ela sabe da responsabilidade dela, ela já se cobra demais. Então, para a gente conseguir andar e acelerar. E meus pais entenderam essa questão e começaram a me apoiar cada vez mais. Entendi. Então, essa parceria da escola e sua família, você acha que funciona muito bem? Muito bem, muito bem. E nem tinha a escola da família na época, ainda né? Não. Ainda não, mas me ajudou muito.
Entendi. E aí, 7º ano, 8º, como que foi? Se desdobrou depois disso? Aí, depois disso, foi sucesso, cada vez mais. Eu peguei todas as mudanças da escola, né? Então, mudança de uniforme, mudança na alimentação, mudança nas mesas, trabalhos em grupos. Me conta mais disso, porque inclusive ontem a gente recebeu uma visita de uma pessoa da educação que falou, nossa, vocês trabalham em mesas redondas, em grupo. Conta um pouco mais sobre isso, assim. O que te ensinou? Eu acho incrível as mesas em grupos. Quando entrei na faculdade, eu comentei até com alguns amigos, nossa, que estranho que é não sentar em grupo, porque você cria uma parceria muito grande, vocês se ajudam, você cria um grupo de trabalho que já está formado, então você sabe já quem vai fazer cada passo, você aprende a trabalhar em grupo, né? Antes mesmo da gente sentar em mesas em grupo, a gente já fazia grandes trabalhos em equipe. A escola sempre teve essa questão, a gente já trabalho com a turma inteira, então você tem que aprender a conviver com todos, como cada um trabalha. Então, as mesas em grupo foi uma grande ideia que a escola teve. Você lembra de alguma situação específica, de algum trabalho que te desenvolveu muito por ser em grupo? Nossa, nós tivemos muito. A gente fez 2 trabalhos da Unesco, que era a turma inteira. Então, sempre dava confusão, sempre arrumava, consegui trabalhar com cada um. A gente fez em 2 anos, porque um ano ficou muito bom, a professora quis que a gente fizesse no outro. Do que era o trabalho? O primeiro trabalho da Unesco, a gente tinha que falar sobre pontos turísticos. A minha turma ficou com um jardim botânico e zoológico, se eu não me engano. E o segundo ano, a gente fez um food truck, aí foi mais profissional. A gente fez em PowerPoint, ficou muito mais corporativo. Mas ficou muito bom também. A gente também fez o TCC, foi em época de pandemia, então a gente estava online. Deu bastante trabalho. O que era o seu TCC? O meu TCC era sobre a Seara Gourmet. A gente tinha que aumentar as vendas dos hambúrgueres da Seara Gourmet. Então, pesquisa em campo, foi muito mais profissional do que os últimos trabalhos, porque foi no nosso último ano do ensino médio. E a gente estava em grupo e tinha que fazer o PowerPoint, toda a formulação, pesquisa, apresentar para a banca também. Foi uma experiência incrível. Qual foi o seu primeiro estágio? Meu primeiro estágio foi na Swift, eu acredito que foi na primeira série. Eu comecei a estagiar na Swift, na primeira série. Eu trabalhei na loja de Vila Mariana. O meu gerente era um gerente de Germinari. Eu estava em dupla e com outro aluno, e foi um aprendizado incrível. Eu acredito que mais do que com os clientes, eu acho que o meu maior aprendizado foi com os funcionários. Entender as dores dele, conseguir empatizar, entender o que eles achavam, o que eles não achavam da loja, do gerente. Tem amigos que eu fiz de funcionários nesse ano que eu converso até hoje, que me segue, que a gente troca as curtidas. Então, eu levo para a vida esse estágio que eu tive. Foi onde eu me encontrei, né? Eu gostei da Swift desde do começo desse estágio. Então, eu me espelhei muito nele e consegui gerar a minha liderança muito como ele fazia. Foi uma experiência ótima. E o segundo estágio? Meu segundo estágio foi na Seara. Acho que eu lembro um pouquinho, por isso que ela tá rindo. A Thaís era minha mentora. Foi um estágio muito legal também, completamente diferente do da Swift. Eu tinha uma banca de mais ou menos uns 20 clientes, a gente trabalhava no varejo. Eram só alguns alunos que ficaram no varejo, os outros alunos eles cuidavam mais da parte de food. A minha carteira era basicamente feita de padaria e pequenos mercadinhos, mas mais padaria. Foi uma experiência ótima, criar relação com esse tipo de cliente é completamente diferente do da Swift. É uma relação de confiança mais difícil de se conquistar, mas quando se conquista também não tem como quebrar. Eu consegui muita autonomia nesse trabalho. E o terceiro? O terceiro eu voltei para a Swift, só que agora é de líder de venda CLT, trabalhando todas as horas que a CLT pede. Fiquei 6 meses como líder de venda, trabalhando lá na Zona Sul com um gerente interino. E depois virei gerente. Aí assumi uma loja de 500 mil, depois fui para uma de 1.500.000, aí depois uma de 1.700.000.
E agora com 5. É por isso que a gente fala que aqui a gente forma um jovem apto a gerenciar um negócio de 1 milhão, né? Exatamente. Por essa experiência, por esse faturamento de 1 milhão que você gerenciou. E como que foram seus resultados ao longo do tempo? Em geral? Eles vão aumentando com o longo do tempo, né? Quando a gente vai tendo mais experiência, a gente vai sabendo como lidar em cada situação, com quem falar e o que fazer. Então, o que os meus resultados foram fazendo em relação a isso é ir aumentando cada vez mais. Porque se um cai, eu já sei com quem falar, como fazer, o que fazer, para que ele consiga aumentar, né? Então, a gente vai, com as nossas experiências e vivências, a gente vai aumentando os meios que a gente pode fazer para aumentar cada número, resultado, KPI. E sua família ao longo desse processo, qual que foi o papel deles? Na sua opinião? Apoio, né? Apoio total. A família é onde a gente despeja tudo, pelo menos pra mim. É onde despeja tudo que tá sentindo. Então, o controle emocional está muito nisso. Você precisa ter os apoios da sua família, dos seus amigos. E o que representou você estudar aqui para sua família? Pra minha família foi muito importante, né? Vira um símbolo, né? Todo mundo quer fazer igual. Eu tenho 2 primos agora que estão... Tem um no 7º e a outra no 8º. Então, começa a virar um ciclo, né? Todo mundo vê o que eu me formei e onde eu estou e quer colocar os filhos na mesma escola para eles estarem no mesmo lugar que eu daqui a um tempo. Entendi. Onde você tá hoje, Yasmin? Que cargo? Hoje eu estou como gerente distrital, em formação. Eu estou cuidando de 5 lojas, sendo 3 físicas e 2 no varejo. Tá. Faz quanto tempo que você tá? Eu escolhi continuar na Swift, esse projeto ainda não existia. Depois que você terminava a gerência, a gente ia direto para a supervisão. E eu me identifiquei muito com a empresa, falei que não queria sair. Aí eles fizeram esse projeto de distrital informação para daqui a 2 anos, no máximo, a gente conseguir realmente virar um distrital e assumir umas 10 lojas, 15 lojas, a mais do que a gente já tem. Você é uma das mais novas, certo? Certo. Nessa formação. E o que você acha que te levou a chegar nessa posição? Eu acho que é determinação e foco. Quando a gente sabe o que a gente quer e onde a gente quer chegar, a gente faz de tudo para estar naquele lugar. Então, eu dei o meu melhor mesmo quando eu estava na gerência das lojas. Tentei entregar os melhores resultados, tentei ter as melhores visitas de diretoria da escola. Então, foi mostrar o meu trabalho, entender que eu realmente gosto daquilo. Porque quando a gente gosta, a gente faz com vontade, a gente faz com prazer, né? Então, foi fazer o melhor naquilo que eu me propus. E onde você quer chegar? Então, eu tive essa conversa esses dias com o meu diretor. Falei para ele que é crescendo cada vez mais. Agora eu tô focada em ser a distrital, virar uma distrital interina. E depois disso, virar regional. E falei para ele que pegar a cadeira dele um dia quando ele se aposentar. Mas é crescer cada vez mais, fazer meu trabalho da melhor forma. E se a gente for conseguindo fazer isso e encantando as pessoas que estão do nosso lado, a gente consegue crescer cada vez mais na empresa. Entendi. E aí, você foi fazer o curso de Direito. Me conta dessa história. Por que Direito? Eu já tive Direito aqui na escola com o Vander. E sempre foi uma matéria que eu me dei muito bem. Aí eu falei, vou tentar. A gente já saiu com um técnico em administração. É uma área que eu gosto muito, que eu estou conseguindo aplicar em vários momentos dos meus dias na empresa. Eu já tive alguns direitos muito importantes do direito do consumidor, CLT mesmo. Então, muitas dúvidas eu já consigo eu mesma tirar e resolver com os meus gerentes. A gente não precisa entrar em contato com algumas áreas para resolver. É uma área muito ampla, né? A gente consegue trabalhar com ela em vários aspectos. Mas não é que você queria ser advogada, é isso? Não, e eu não quero ser advogada. Eu não me encanta, nunca quis. Eu gosto do varejo, do público, né? Entendi. Onde você está estudando? Eu estudo na Universidade de São Judas, aqui pertinho, na Leopoldina. E sobra tempo
Pra família, Sobra no pra domingo. namorar. É um domingo que eu tenho que dividir entre todo mundo. Mas a gente tá dando conta. Eu sempre tento juntar todo mundo, amigo e família, num lugar só. E é a coisa que eu mais gosto de fazer. Pra conviver todo mundo. E eu consegui dar atenção pra todo mundo, né? Aí me conta uma coisa. Lá na primeira série, você começou a receber salário e aí foi aumentando e tal. Qual foi o impacto disso na sua vida? Começar já a ter seu salário desde nova. Eu sempre quis ser independente, né? Eu não gosto de ficar pedindo as coisas, nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Porque eu nunca gostei. Eu gosto de cuidar das minhas coisas, de sempre quis ser independente. Hoje eu consigo isso. Não tem nenhum gasto que eles tenham comigo, a não ser a casa. Mas eu fico pouquíssimo tempo. Eu só vou lá pra dormir e saio de manhãzinha, por conta da correria do dia a dia. Então, eles não têm mais gasto nenhum comigo. Eu acho que isso é uma vitória, sabe? Eu consegui fazer as coisas, ou eu consegui dar coisas pra minha irmã que ela quer, que eu não conseguia quando eu tinha a idade dela. Ou até pra minha mãe. E se você pudesse resumir em uma palavra, o que significa essa jornada pra você na sua vida? O que ela significa? Acredito que seja gratidão. Porque não é todo mundo nessa idade que consegue estar onde eu tô, que consegue fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, que consegue presentear a mãe e a irmã. Então, gratidão é a palavra que define tudo até agora. É o que a escola conseguiu proporcionar para mim e para minha família. Gratidão. Entendi. Por que pra sua família? Porque mudou a nossa vida, né? Meu pai sempre teve gasto com as 2 filhas. E aí, depois de um tempo, só com uma diminuiu muito os gastos de casa. A gente foi crescendo e evoluindo junto. Eles foram crescendo e evoluindo junto comigo. E meu pai sempre teve negócio, né? Então, eu li um livro de administração de um lado, que é a Escola Dava, e ele lia, depois de um tempo, esse mesmo livro. Falava, pai, lê esse aqui que é muito bom, vê esse daqui que é muito bom. Então, ajudou os 2. Você foi influenciando sua família. Também. Entendi. E a gente fala de 4 palavras aqui no Instituto. E eu queria que você me falasse o que cada uma delas significa pra você nessa sua jornada, tá bom? Tá bom. Conhecimento. Acredito que conhecimento, ele é a base de tudo, mas não só sobre conhecer, é o querer conhecer, ter a humildade de entender que a gente tem que conhecer cada vez mais, que tem coisas que a gente ainda não conhece. E além do conhecimento acadêmico, como a gente já comentou, é ter a experiência, sabe? A experiência, ela te traz conhecimento, ela vai te ensinar como fazer, o que fazer e os meios que você pode utilizar para melhorar a sua rotina. Então, para mim, conhecimento é tudo. Mas mais a humildade para saber que a gente tem que conhecer cada vez mais. Trabalho. Trabalho, eu acredito que trabalho é o foco. Porque você tem que ter a determinação no seu trabalho. Foi o que a gente já comentou. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, a gente precisa ter o foco e a determinação para dar o melhor da gente naquilo e conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, o trabalho, para mim, se resume a foco. Prosperidade. Essa é difícil. Prosperidade, eu acho que é mais sobre autoconhecimento. Você precisa entender o que você gosta de fazer. Você precisa entender as pessoas que você gosta, quem você gosta de estar do seu lado, para você ser uma pessoa próspera. Então, é muito sobre amor. Você tem que saber, você tem que amar o que você faz, você tem que amar as pessoas que estão com você, você tem que amar a sua família para você ser uma pessoa próspera. E felicidade. Felicidade, eu acho que é sobre você encontrar o seu lar, não necessariamente a sua casa, mas você se encontrar. E a sua história é uma história de sucesso? Eu acredito que ela tá se formando uma história de sucesso. Ainda tem muita coisa que eu posso fazer para ela ficar cada vez melhor, mas ela tá começando a ser uma história de sucesso. Tá bom, então vou ter que te fazer essa entrevista depois para você contar a sequência dessa história, né? Por favor.
Yasmin, obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente sua história. Pessoal, essa foi a história da Yasmin Moraes. Obrigada por acompanharem e até as próximas.